Prosseguindo em Erasmo de Roterdã, a história de Erasmo de Roterdã, os movimentos que tentaram reformar a igreja, né, conforme visto anteriormente, foram esmagados pela Igreja Católica e viviam na clandestinidade, escondidos para não serem mortos. Então, nesse período, desde o ano 235, 253 da era cristã, vinha um problema da questão do batismo infantil. E todas as igrejas cristãs que não concordavam, né, com o batismo infantil e rebatizavam os adultos, eles eram chamados de anabatistas, rebatizadores. Não? Então, nesse período, nós temos o mesmo problema. A Igreja Católica, ela persegue e mata todos aqueles que, infelizmente, aqueles que, vamos dizer, eles diziam que era contra a sã doutrina, que na verdade a doutrina católica que estava corrompida. Tá bom? Então esses cristãos, infelizmente, foram mortos, martirizados, e um dos temas que eles defendiam era que o batismo deve ocorrer com pessoas adultas. Então a Igreja Católica, ela perseguia e eles eram mantidos na clandestinidade. Quando ocorrer a Reforma Protestante, ela ocorre dentro da Igreja Católica. Com ela, vai ter início um pequeno momento de liberdade, né? E esses anabatistas, esses rebatizadores vão poder aparecer para o mundo. Mas, infelizmente, não vai ser uma liberdade total, porque nós vamos ver mais à frente que Lutero e Calvino acabaram se juntando à Igreja Católica para perseguir esses rebatizadores, esses cristãos que não aceitavam o batismo infantil, porque tanto Lutero quanto Calvino continuaram mantendo a doutrina do batismo infantil. Veja agora o que Bacon cita sobre esse período. Bacon foi um autor que escreveu um livro interessante intitulado Erasmo da Cristandade, né? É uma publicação de Portugal, mas vocês podem comprar aí pela internet, é bem interessante. Ele diz: neste ambiente surgiu um movimento de reforma na igreja, que se chama hoje evangelismo, né? Porque a igreja luterana mesmo, de Lutero, a princípio foi chamada de igreja evangélica, depois não mais. As igrejas evangélicas, o título igreja evangélica acabou aplicado só aos anabatistas. Então, por isso, por exemplo, a igreja batista, ela acredita que eles descendem dos anabatistas, tá bom? E a Assembleia de Deus, como ela deriva da igreja batista, né, os primeiros missionários, o Gunnar Wingre, ele era pastor batista, ele estudou em seminário batista, então ele segue a Assembleia de Deus, por isso segue essa corrente também, nós vemos sentido. Então foi chamado de evangelismo. Isto é um regresso ao Evangelho, a religião do Novo Testamento. Embora o movimento não fosse organizado, tinha representante em todos os países, mas nenhum homem sintetizou tão bem esta reforma nos seus múltiplos aspectos como Erasmo de Roterdã. Tá bom? Então, Erasmo de Roterdã, acreditem, ele é considerado o reformador principal até antes de Lutero, porque o que ele queria era uma reforma educacional, doutrinária da igreja. Eu acredito que não funcionaria. Eu acredito que isso não funcionaria para a Igreja Católica. A Igreja Católica acabaria perseguindo, destruindo essas pessoas. Então eu acredito que não funcionaria. Tá bom? Na verdade, a Igreja Católica, como Babilônia apocalíptica, eu não acredito que ela pudesse ser reformada. Tá bom? Quem quisesse tinha que sair dela, como vão acontecer alguns que abandonam totalmente a doutrina da Igreja Católica, dizendo, olha, nós temos que voltar ao período anterior à organização da Babilônia apocalíptica. Vão falar isso claramente, tá bom? Em sua obra Manual do Cavaleiro Cristão, no capítulo intitulado Das Armas do Cavaleiro Cristão, Erasmo fala da importância da Bíblia e da oração. Ele diz: há que estar sempre preparado para o combate. Não se pode baixar a guarda porque o nosso inimigo não descansa. Das armas cristãs falaremos em concreto mais adiante. Agora falarei sucintamente de duas armas de que há de dispor quem começa a lutar.
Essas armas são a oração e a ciência. Ciência aqui como conhecimento, né? Não é essa ciência moderna que ele está falando. A oração pede, mas a ciência sugere o que há de pedir. A ciência, por sua vez, ensina como orar em nome de Jesus. A oração é, por conseguinte, mais poderosa, pois fala com Deus. A ciência não é, todavia, menos necessária. A ciência a que Erasmo se refere é a Bíblia. A ciência está nas Sagradas Escrituras, porque ele está falando aqui do conhecimento de Deus, o conhecimento religioso, né? Erasmo criticava a Igreja Católica, mas via muitos problemas com a doutrina dos reformadores. Apesar de Erasmo haver feito tanto quanto qualquer outro homem de seu tempo pela preparação da reforma, jamais se uniu ao movimento, continuando exteriormente católico, criticando os reformadores tão acremente como criticava a Igreja Católica, né? Então, esse livro aí, se vocês quiserem adquirir, tá bom? O livro de Hurlbut é o livro História da Igreja Cristã. É um livro interessante, ele é publicado pela editora Vida.